Queridos, já abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, por favor. Bom, para aqueles que aqui estiveram conosco e também aqueles que acompanharam via Facebook, sabem que nós demos início a uma série de sermões no livro do profeta Jonas. E hoje nós vamos dar continuidade então nessa série de sermões, e se Deus permitir, domingo que vem, nós vamos concluir essa série de sermões. E no primeiro sermão eu fiz algumas considerações muito importantes sobre o livro de Jonas, em especial aos fatos narrados no livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro que contém muitos milagres. Eu afirmei que nós cremos na literalidade de todos os fatos narrados no livro de Jonas. Ou seja, nós acreditamos na historicidade do livro de Jonas. Semana passada nós pregamos do verso 1 ao verso 6 do capítulo 1. E eu farei então uma breve recapitulação, e nós vamos falar hoje da segunda oportunidade que Deus deu ao profeta Jonas. Deus lhe deu mais uma chance e ele obedeceu nessa oportunidade que Deus lhe concedeu. Mas vamos aí, do verso 1 ao verso 2 do capítulo 1, você que está com a sua Bíblia aberta, você vai ver Deus chamando o profeta Jonas e ordenando ele ir até a grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria. E eu expliquei quem era o profeta Jonas e quem eram os ninivitas. E eu destaquei também que a mensagem que o profeta Jonas deveria proclamar aos ninivitas era uma mensagem que o próprio Deus lhe havia dado, e era uma mensagem de juízo, uma mensagem de advertência àqueles ninivitas, porque o pecado deles, a perversidade deles havia subido até o trono de Deus, e Deus então queria tratar com eles. Então Deus enviaria o profeta Jonas para dar uma palavra de arrependimento, conclamando o povo ao arrependimento, porque Deus estava na iminência de trazer um juízo. O verso 3 diz que após Jonas ouvir o chamado de Deus, ele desobedece à ordem do Senhor. Ele se levanta e, em vez de ir na direção que Deus havia lhe dado, ele vai na direção oposta, contrária. Ele desce ao porto de Jope, compra uma passagem e vai para um lugar mais distante daquela época, que era Tarsis. Mas, na tentativa de fugir de Deus, Jonas vai entender que é impossível fugir da presença daquele que é onipotente e daquele também que é onipresente. E no verso 4, vai nos mostrar aí que Deus vai ao encontro do profeta Jonas naquela viagem. Deus vai ao encontro de Jonas naquele navio, e Deus, mostrando a sua soberania, o seu domínio sobre a criação, Deus envia um forte vento que causa uma tempestade, que quase leva aquele navio, cujo qual Jonas estava ali, ao naufrágio. Então Deus vai mostrar a Jonas que não é a vontade dele, de Jonas, que iria prevalecer, mas sim a vontade de Deus, que não adiantaria Jonas lutar contra Deus, porque Deus sempre prevalece e vence. E aqui também nos mostra de forma muito clara o domínio de Deus sobre a sua criação, Deus enviando ventos fortes, causando uma tempestade. O livro de Jonas tem um destaque enorme sobre a soberania de Deus. E no verso 5, enquanto havia um pânico, um alvoroço nos tripulantes do navio, todo mundo desesperado, todo mundo lançando as cargas do navio ao mar, na tentativa de fazer com que o navio ficasse mais leve e não viesse ao naufrágio, diz o texto que Jonas está no porão do navio, Jonas está no meio das cargas, Jonas está distante das pessoas, Jonas não quer se relacionar com as pessoas.
E Jonas está indiferente, diz o texto que ele estava dormindo profundamente. O povo sofrendo, quase vindo a naufrágio, e ele ali indiferente com a situação daquele povo. Perceba que Jonas não quer de modo algum apresentar o Deus vivo. Jonas já poderia naquele navio estar testemunhando sobre o Deus verdadeiro, o Deus criador, mas ele nem quer se relacionar com os gentios. E nós fizemos aqui aplicações dentro dos 6 versículos do capítulo 1. Hoje nós vamos dar continuidade então do verso 7 a seguir. Veja bem, do verso 7 ao 9, a tripulação do navio chegou ao entendimento que aquela tempestade deveria ser resultado de uma ofensa que alguém deveria ter causado a algum Deus. É válido lembrar que nós estamos num contexto aqui politeísta, se acreditava em vários deuses. Então os marinheiros, as pessoas que ali estavam, chegaram a esse entendimento, essa conclusão. Olha, isso deve estar acontecendo conosco porque alguém aqui deve ter ofendido algum Deus. Então no verso 7, eles lançaram sortes. A Bíblia não vai descrever como foi o modo que lançou sortes, mas a Bíblia deixa claro que a intenção deles, ao lançar sortes, é para descobrir o culpado. Quem era o responsável de tudo aquilo estar acontecendo? Nessa altura, o comandante do navio já havia acordado Jonas. Jonas estava entre eles. E a sorte cai exatamente em Jonas. Mais uma prova da soberania de Deus. Deus faz com que a sorte ali caia sobre o seu profeta. No verso 8, eles vão fazer 5 perguntas a Jonas após a sorte cair sobre ele. Olha o que diz: por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? E qual é a sua nacionalidade? Jonas responde no verso 9, olha o que ele disse: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Perceba que Jonas não responde tudo, mas ele fala sobre a sua nacionalidade. Eu sou hebreu. Mas ele também professa sua fé em Deus, no Deus Criador. E no verso 10, irmãos, ele vai explicar que ele estava fugindo do Senhor. Então ele vai relatar o porquê estava acontecendo aquela tempestade. Jonas tem consciência de que tudo aquilo que estava ocorrendo era fruto do seu pecado, da sua rebeldia contra Deus. E do verso 11 ao verso 16, após Jonas então relatar que aquilo tudo estava acontecendo por causa da sua rebeldia, os marinheiros vão perguntar a Jonas o que eles deveriam fazer para acalmar aquela tempestade. E Jonas então diz que era simples resolver aquilo. Como a culpa era dele, era só aqueles marinheiros lançá-lo ao mar. Me lance ao mar, que essa tempestade aqui vai se acalmar. Eu quero que você faça uma observação comigo muito séria. Perceba que Jonas, com essa resposta, está deixando claro a nós que ele preferia morrer, ser lançado ao mar e ali morrer, do que fazer a vontade de Deus. Jonas sabia que se ele caísse no mar, seria a morte para ele. Então Jonas está falando, me lança aqui no mar que vai resolver isso aqui rapidinho. Com isso Jonas também está nos ensinando que ele era muito duro de coração, que ele estava obstinado, ele não queria ir em Nínive proclamar a palavra de Deus, ele não queria ver Deus estendendo as suas mãos de misericórdia e salvação sobre aquele povo cruel. Mas veja que os marinheiros, nos versos aí seguintes, eles fizeram de tudo para não lançar Jonas no mar. Eles ficaram com medo do que Deus poderia fazer com eles caso Jonas caísse ao mar e viesse a morrer. Então eles remaram, eles empreenderam todos os esforços possíveis para não lançar Jonas no mar. Entretanto, quanto mais eles se esforçavam,
mais a tempestade piorava, mais Deus mostrava a sua fúria. Então, eles decidem então lançar Jonas no mar. Mas primeiro eles vão orar ao Deus de Jonas. Verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizeis pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Estão tremendo de medo. Não nos responsabilize pela morte desse homem. Perceba que todo mundo está consciente que se Jonas cair lá, o que vai lhe acontecer é a morte. Mas veja o que aconteceu quando eles lançaram Jonas no mar. Verso 15. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Preste bem atenção, irmãos. Olhe para mim. Para você ter uma compreensão até melhor, tenta imaginar agora na sua mente uma grande tempestade, um navio quase naufragando, quase se partindo ao meio, e quando eles lançam o profeta Jonas e ele cai na água, imediatamente a tempestade cessou. Mais uma vez a soberania de Deus, Deus controlando rigorosamente a criação, os eventos da natureza. Imagina agora a reação dos marinheiros. O homem cai na água, acaba a tempestade. Olha o que aconteceu com eles. Verso de número 16. Quando eles viram o domínio de Deus, espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Eles ficaram espantados com o poder de Deus, e eles então, irmãos, se convertem. Aqui no livro de Jonas é o primeiro relato da conversão de gentios. Aqueles homens ficaram maravilhados no fato de Deus realmente ter o domínio sobre tudo. Então eles oferecem um sacrifício a Deus e fazem votos de servirem. Que coisa gloriosa! Jonas pensou que, sendo jogado ao mar, ele conseguiria se livrar da missão que Deus lhe confiou. Então Jonas deve ter pensado o seguinte: agora eu caio no mar, morro, mas eu não faço a vontade de Deus. Eu não vou realizar aquilo que Deus quer. Mais uma vez Jonas se enganou. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém. Quando Jonas é lançado ao mar, Deus mais uma vez exerce o seu domínio sobre tudo e todos, sobre os animais. Verso 17. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Que domínio é esse? Que soberania é essa? Deus dominando chuva, vento, tempestade, e agora Deus dá uma ordem a um grande peixe, e o peixe obedece imediatamente. Imagine Jonas agora mergulhando, se aprofundando naquele mar, e Deus manda o grande peixe engoli-lo. Queridos irmãos, e Jonas fica ali 3 dias e 3 noites. Muitas pessoas pensam que isso é um castigo de Deus. Não, irmãos. O fato de Deus enviar um grande peixe para engolir Jonas não é um castigo de Deus. Ao contrário, foi a salvação de Jonas. Jonas iria morrer, mas Deus, em sua misericórdia e graça, enviou providência para que Jonas não viesse à morte. Ali dentro, obviamente, Deus tratou com Jonas, mas ali foi uma salvação, tanto é que Jonas vai reconhecer isso no verso 9 do capítulo 2, quando ele diz que a salvação, o livramento, pertencia a Deus. Agora, olhe comigo o capítulo 2, verso 1. Lá no ventre daquele grande peixe, Jonas busca o Senhor em oração. No século 20, um homem, se eu não estiver equivocado, um homem inglês, ele teve uma experiência muito parecida com o de Jonas.
ele também foi engolido por um grande peixe, o nome do peixe é Cárcharos. A arcada dentária desse grande peixe é de 2,20 metros, ele foi engolido por esse peixe. E depois de um dia, ele também foi retirado da barriga desse grande peixe na praia. O grande peixe foi para a praia, encalhou, e aí tiraram ali aquele homem ali de dentro, descobriram que havia um homem ali dentro, foram surpreendidos. E esse homem relatou as experiências que ele teve dentro desse grande peixe. Então veja que de fato aqui é uma narrativa literária. Isso aqui não é uma lenda, como eu disse na semana passada. Jonas ali esteve 3 dias, 3 noites. O Senhor Jesus falou que Jonas ficou de fato 3 dias e 3 noites. E no ventre desse peixe, Jonas busca a Deus. Eu quero a sua atenção. Olha o que aconteceu dentro desse peixe, verso 1. Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Jonas, que não havia orado para ir ao porto de Jope. Jonas, que não orou para comprar passagem e ir para Tarsis. Jonas, que não orou quando os marinheiros lhe solicitaram, quando os marinheiros falaram: olha, ore aí ao seu Deus. Jonas não orou. Jonas, que não orou quando ele foi atirado ao mar. Agora Jonas, em meio à angústia de estar dentro do ventre de um grande peixe, ele busca a Deus, ele volta a orar. A oração de Jonas, irmãos, nasceu num momento de aflição, de sofrimento, e muitas vezes é isso que Deus faz nas nossas vidas. Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos, para que os mesmos possam voltar-se a Ele. Deus sabe agir em nossas vidas através do sofrimento. É através do sofrimento que Deus é capaz de quebrantar o nosso coração, de tornar o nosso coração novamente sensível a Ele. E veja que no capítulo 2, Jonas narra toda a sua experiência dentro do ventre do grande peixe. Ele chega a dizer, irmãos, que é como se ele tivesse ido ao mundo dos mortos. Na sua angústia, diz o texto, Jonas clamou a Deus. O capítulo 2 de Jonas é muito importante para nós, porque ele mostra o profeta arrependido de ter desobedecido a Deus, de ter ido contra aquilo que Deus havia lhe chamado, mas também vai nos mostrar que Deus ouve a oração daqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Olha o verso de número 2, e disse: em minha angústia, perceba que foi na angústia que ele clamou ao Senhor, e diz o texto, e Ele me respondeu. Jonas, um profeta desobediente, de coração duro naqueles dias, está vivendo o seu pior momento, um momento de aflição, de dor, de sofrimento. E ele clama a Deus nesse momento, num lugar inapropriado, dentro de um ventre de um grande peixe. Perceba que não importa o lugar aonde nós oramos, o que importa é a quem nós oramos. E diz a Bíblia que Deus lhe respondeu. Que coisa gloriosa! Deus respondeu à oração de um servo dele, que há poucas horas atrás estava em rebeldia contra ele. Deus não lança fora aqueles que vão até Ele. Irmãos, eu preciso do seu foco, da sua atenção. Não perca a sua atenção. Deus, Ele ouve as orações do seu povo. O Salmo 51, verso 17 diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Jonas, na angústia, ele clamou ao Senhor, e isso nos remete ao Salmo 50, verso 15, que diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Uma das verdades mais consoladoras da Bíblia é que Deus ouve as nossas orações. Aqueles que clamam o Deus vivo, o Deus verdadeiro, encontram respostas em seus momentos de maior angústia. E esse mesmo Deus que ouviu o clamor de Jonas lá no ventre do grande peixe, que ouviu o clamor de um homem angustiado, Ele está aqui nesta noite com os seus ouvidos abertos também.
E talvez você esteja passando um período de angústia. Talvez você esteja num período de tribulação na sua vida, no seu casamento, com um filho, com uma filha, na sua saúde. Não importa o que você esteja passando, eu quero lembrar você que esse Deus vivo, que ouviu o clamor de Jonas, que é socorro bem presente na angústia, Ele está aqui. E você precisa buscar esse Deus, você precisa clamar esse Deus. Nós temos a tendência, irmãos, de no momento de tribulação e de angústia, infelizmente nós buscamos refúgio em outras coisas. Nós buscamos refúgio no entretenimento. A gente quer tirar o foco da angústia, do problema, e a gente então busca uma forma de entreter a cabeça. É aonde a gente vai, para as redes sociais, por um filme, por uma série, por um lazer. A gente tenta fazer com que a nossa mente desvie o foco. A gente se refugia em lugares que não vão nos trazer paz, que não teremos solução. Irmãos, nós precisamos nos voltar para Deus. Em meio às angústias, Deus quer que você e a mim retornemos a Ele. Esse é o propósito de Deus nas nossas tribulações, alcançar o nosso coração, quebrantar o nosso coração, para que possamos nos voltar a Ele, e não buscar a refúgio em outras coisas. Talvez você já foi um homem de oração, uma mulher de oração, e hoje você se encontra frio, distante. Entenda, irmãos, que todo esse sofrimento que você está passando, Deus tem um propósito maior, de levar você para perto dEle. Às vezes Deus sacode a estrutura da nossa vida, para a gente ficar perto dEle de novo, para a gente ter experiência com Ele. É por isso que Deus envia tempestade, é por isso que Deus permite a gente chegar lá no fundo do poço, às vezes, para a gente voltar os nossos olhos para Deus, para a gente buscar Ele de novo, porque muitas vezes a gente se perde nas bênçãos, é quando as coisas estão bem, é que a gente tem tendência de se perder. A gente começa a relaxar com a nossa vida cristã, a gente perde o compromisso com Deus no dia a dia, no culto, na igreja, e muitas vezes Deus então permite as tempestades, para que a gente acorde e se volte para Ele. Veja o verso 10. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Mais uma demonstração do poder de Deus. Deus manda o peixe engolir ele, Deus manda o peixe vomitar ele. Que coisa gloriosa. E olha o que acontece com Jonas depois dessa experiência, desse sofrimento. Capítulo 3, verso 1. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Eu quero destacar isso aqui. Deus falou com Jonas pela segunda vez. Olha o que Deus disse: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Olha o verso 3. Dessa vez, depois de toda a experiência, depois de Jonas passar no vale da sombra da morte, dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive. Há uma simetria entre o capítulo 1 e o capítulo 3. Eu até pensei em abrir o sermão pedindo para você ler o capítulo 1, os 2 primeiros versículos, e o capítulo 3. Cogitei isso, mas eu queria narrar os fatos primeiro. No capítulo 1, Deus chama Jonas e diz a mesma coisa: vai para Nínive. Jonas então se levanta e desobedece a Deus. O capítulo 3, depois de tudo que Jonas sofreu, Jonas se levanta e obedece a Deus. Capítulo 1 e capítulo 3 começa com o chamado de Deus e a resposta de Jonas a esse chamado. E da primeira vez, então, Jonas tenta fugir de Deus, mas agora ele obedece a Deus, e isso é o efeito da disciplina. Aprenda isso. Deus disciplinou o seu filho,
Deus trouxe sobre ele uma disciplina severa, e agora Jonas aprendeu a lição. Agora Deus fala com ele e ele diz: sim, Senhor, é para lá que o Senhor quer que eu vá? Eu vou para lá, eu não vou desobedecer a Deus novamente, eu não vou pagar para ver, eu já estou indo, Deus. E eu me lembrei do Salmo 119, verso 71, que diz: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Olha o que o salmista falou, que foi bom para ele ter sofrido, porque depois de enfrentar o sofrimento, ele aprendeu a obedecer a palavra de Deus. Então Jonas teve que passar uma aflição como ele nunca passou para obedecer a Deus. Isso é muito sério. Ele teve que passar no vale mais sombrio da vida dele, para ter um coração quebrantado e obediente à voz de Deus. Agora eu quero destacar o verso 1, a parte final. Veja a graça e a misericórdia de Deus. O nosso Deus, irmãos, é um Deus misericordioso, e é um Deus da segunda chance. Depois disso o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Lembra que eu preguei sobre a paciência de Deus semana passada? Ou atributo glorioso. Se Deus não fosse paciente conosco, nenhum de nós estaríamos aqui. O intervalo entre a nossa desobediência, o nosso pecado e a ira de Deus sendo manifesta, esse intervalo é a paciência de Deus. E na paciência de Deus, Deus tem o propósito de nos levar ao arrependimento. Talvez você esteja nesse período, viu, irmão? Você está sob a paciência de Deus. Talvez você está aqui cheio de pecados ocultos, coração duro, você já passou em vários vales, várias dificuldades, e você continua vivendo a sua vida conforme você quer, não conforme Deus quer que você viva. Deus já falou com você, Deus lhe dá direção, Deus trata com você no seu coração, e você obstinadamente continua querendo fazer do seu jeito. Você não se entrega, você não se rende completamente. Você quer o mundo e Deus, mundo e igreja. Talvez você esteja assim, mas veja como Deus é misericordioso. Deus vai ao encontro do profeta e fala com ele uma segunda vez. Deus vai lhe dar mais uma chance. Jonas fracassou na sua primeira missão, mas Deus lhe ofereceu uma segunda chance. E o que eu acho muito lindo aqui é que Deus não recordou o fracasso de Jonas. Deus não falou: rapaz, eu falei a primeira vez, você me desobedeceu e você é assim. Não, Deus apenas lhe deu uma nova chance, uma nova oportunidade. E eu quero fazer uma aplicação em cima disso. Você que está aqui nessa noite, que está me ouvindo nessa transmissão, você que está ouvindo a voz de Deus pela palavra, qual vai ser a sua reação diante da oportunidade que Deus está lhe dando nessa noite? Eu sei que Deus está fazendo com que a sua mensagem, a sua palavra chegue a quem Ele quer. O que nós iremos fazer com as oportunidades que Deus está nos dando? Como eu já disse, muitas vezes Deus envia-nos tempestades, Deus permite a gente enfrentar duras provações e ainda assim continuamos com o nosso coração endurecido. Então Deus nos permite, assim como Jonas, chegar no fundo do poço, lá no ventre do peixe, no momento de muita angústia, para que a gente entenda que o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Então de lá a gente clamar a Deus. Deus, Ele consegue o que Ele quer. Deus vai nos levar aonde for necessário para Ele nos quebrantar, para Ele trabalhar em você, para Ele quebrantar o seu e o meu coração. Mas Deus é misericordioso, Ele nos dá uma nova chance. Que Deus possa quebrantar o seu coração e o meu. Eu me lembro do Dr. Russell Shedd, que em uma das suas pregações, ele disse o seguinte: que o maior pecado do povo de Deus no Antigo Testamento é que era um povo de coração endurecido. Deus fala,
Deus levanta profeta, adverte o povo: se arrependam, volte-se para mim, está vindo um juízo da minha parte se não houver mudança. Deus levanta um profeta agora, levanta outro depois, e o povo continua com o coração endurecido. Numa linguagem bem popular, o povo paga para ver. Vamos ver se Deus vai trazer esse juízo mesmo. E o povo não se arrepende. A maioria da história de Israel é assim. Tem mais rebeldia, coração duro, do que obediência e coração quebrantado. E a pergunta é: você vai continuar com o seu coração endurecido? Você vai continuar duro? Você vai continuar fazendo o que você deseja e não o que Deus está lhe mandando fazer? Você vai continuar na sua inércia no reino de Deus, parado no reino de Deus? Você vai continuar vendo a obra de Deus, sofrendo, padecendo, e você parado, assistindo num palco, vendo os outros trabalharem, vendo os outros sofrendo, vendo a igreja padecendo, e ainda assim enterrando os seus talentos e os seus dons? Você vai continuar? Você vai pagar para ver? Até quando você vai continuar nos seus pecados ocultos? Que dia que você vai se posicionar como um servo de Deus? O que vai ser preciso acontecer na sua vida para você fazer como Jonas, clamar a Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Até aqui eu fui duro, até aqui eu brinquei, até aqui eu fui obstinado, mas tem misericórdia de mim. Eu vou dar um conselho a todos nós essa noite: vamos nos agarrar na misericórdia de Deus. Vamos aproveitar essa chance que Deus está nos dando, essa oportunidade linda que Deus está nos dando. Vamos fazer como o filho pródigo, que recebeu uma nova chance de recomeçar a sua vida na casa do Pai. E assim como Deus, o Pai, acolheu o seu filho, restaurou o seu filho, assim Deus fará com você. Deus vai lhe abraçar, Deus vai lhe restaurar, Deus vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Agarre essa oportunidade. O nosso Deus é o Deus das misericórdias, que concede ao seu povo oportunidades. Veja a história bíblica. Homens que pecaram, como Davi, recebeu uma nova chance, como Pedro, como João Marcos. Você se lembra de João Marcos? Um jovem obreiro, mas que fracassou num momento, que não quis dar continuidade na viagem missionária de Paulo e Barnabé. Paulo fica tão chateado que Paulo não permite mais aquele jovem obreiro andar com ele. Paulo não teve paciência com João Marcos, mas Deus teve paciência com ele. Paulo não quis lhe dar mais uma oportunidade naquele momento, mas Deus lhe deu uma nova oportunidade. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que nos dá novas oportunidades. E João Marcos foi levantado no ministério, foi restaurado. E Paulo reconhece o ministério de João Marcos. Paulo chama João Marcos lá na frente, no final, dizendo que ele era útil no ministério. Esse é o nosso Deus. E Deus está aqui dando oportunidade a todos nós de recomeçar a nossa vida cristã do jeito certo. Você que tem vocação, você que Deus lhe chamou para ser um obreiro, recomece o seu ministério do jeito certo. Pare de brincar com Deus, pare de fazer do seu jeito, pare de ser displicente, relaxado. É do jeito de Deus. É isso que Deus está ensinando Jonas. Não é do seu jeito, não é a sua vontade, é a minha vontade. E Deus deu uma chance a Jonas e ele fez direitinho, fez do jeito de Deus. Você vai fazer do seu jeito ou vai fazer do jeito de Deus? Nessa luta entre Jonas e Deus, o vencedor é Deus. Graças a Deus. E como eu disse, a vida cristã é um recomeço sempre. Eu sempre tenho aconselhado muitos irmãos aqui da nossa igreja que a gente precisa recomeçar quase que diariamente, não é verdade?
Tem algum dia que você olha para a sua vida e você fala assim, que dia perfeito? Não pequei? Não tem. Todo dia eu tenho que recomeçar. Todo dia quando eu termino, no virar da noite, eu faço uma análise e chego à conclusão de que eu poderia ter feito melhor, poderia ter feito mais. Eu vejo as minhas imperfeições. Então no outro dia eu preciso recomeçar, tentar ser melhor do que eu fui no dia anterior. A vida cristã, alguém disse que a vida cristã é marcada por uma série de recomeços. E Jonas vai recomeçar o ministério dele. Deus está lhe dando uma oportunidade. Deus está dando uma oportunidade a você e a mim de recomeçarmos. E há uma grande batalha nesse momento, porque o diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário, quando a gente peca, quando a gente erra, o diabo quer lançar no seu coração, na sua mente, que acabou para você. O que o diabo muitas vezes faz é tentar colocar no coração do povo de Deus, daqueles que falharam, que não há mais esperança para ele. Você se desviou, você manchou sua reputação, você fez isso, fez aquilo, você fracassou, você é um derrotado, nunca mais você vai ser o que você já foi, nunca mais Deus vai lhe usar como já te usou. O diabo fica lançando setas. E nós devemos repreender esse tipo de pensamento, porque o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é o Deus de Jonas, é o Deus de novos recomeços, é o Deus de uma nova oportunidade, é o Deus que chama a segunda vez, é o Deus que está disposto a levantar o caído, é o Deus que está disposto a dar oportunidade àquele que se rebelou, àquele que se afastou. E esse Deus está aqui nessa noite. Você não pode aceitar que o seu fim é o fracasso, que o seu fim é agora ficar encostadinho, que Deus agora nunca mais vai lhe usar, que você nunca mais será como antes. Não só será como antes, como será melhor do que antes. Porque esse é o Deus que nós servimos. Ele confunde o sábio. Ele usa pessoas que você fala, meu Deus, eu nunca imaginei que aquele fulano seria daquela forma agora. Eu vi esse irmão dando tanto mau testemunho, eu vi essa irmã, nossa, com tanta coisa errada, e agora olha como Deus está fazendo, olha como ela ama as pessoas, olha como ela evangeliza, olha como ela dá um bom testemunho, olha como ela está levando a família para a igreja, olha como ele prega, olha como ela canta, olha como ele toca. Por quê? Porque Deus levanta o caído, Deus restaura o seu povo. E para concluir, irmãos, eu quero fazer duas aplicações ainda dentro daquilo que eu expliquei e apliquei também, e um apelo. E o primeiro, só quero relembrar, os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu preciso enfatizar isso. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Como eu disse, ele foi para o fim do mundo. Mas a rebeldia de Jonas não frustrou os planos de Deus. Deus queria levar a sua palavra até Nínive, e era através dele. Foi isso que aconteceu. Os planos de Deus na sua vida vão se cumprir. Os planos de Deus no mundo, na história, na redenção, aonde quer que seja, vão se cumprir. Queira você ou não, queira o diabo se levantar ou não, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ele é Deus. Jó 42, verso 2, ele exclamou, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ninguém frustra os planos de Deus. Jonas pensou que indo para Tarsis, ninguém poderia exortar ele. Eu vou para o lugar mais longe do mundo, lá ninguém vai me encontrar, lá ninguém vai falar para mim de Deus, lá ninguém vai lembrar a mim que eu sou um profeta, porque Jonas era um profeta conhecido. Lá ninguém vai falar para mim de igreja, lá ninguém vai falar para mim do que eu devo fazer ou não devo fazer. Jonas pensou que poderia se esquivar de Deus, mas ele se frustrou, porque os planos de Deus vão se cumprir. Quando Deus começa uma obra na nossa vida, Ele vai concluir. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, Ele a completará até o dia de Jesus Cristo.
Você pode ir para onde você quiser, você pode ir para os piores lugares do mundo. Se Deus tem uma obra na sua vida, Ele vai te buscar, Ele vai te trazer, nem se for moído, nem se for debaixo da angústia, perto da morte, mas Ele não vai perder as suas ovelhas. Então é melhor você se render agora. Desculpa o meu linguajar bem social, não paga para ver não. Não faça isso. Não pense que você vai fugir e que ninguém vai te encontrar. Deus vai ao seu encontro. E a outra aplicação, irmãos, para enfatizar o que já foi dito, Deus é fiel. E a sua fidelidade é maior que a nossa infidelidade. Repito, Deus é fiel e a sua fidelidade é maior que a nossa infidelidade. Isso é motivo da gente glorificar a Deus. 2 Timóteo 2,13 diz: ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Jonas desistiu de Deus, essa é a verdade, mas Deus não desistiu de Jonas. Jonas foi infiel, Deus permaneceu fiel. Jonas fugiu, mas Deus foi ao encontro de Jonas, e Deus está indo ao encontro de você nessa noite. Deus está no encontro do seu coração. Deus não desistiu de você. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Foi Deus que foi até você. E tem gente que está aí se perguntando: eu não acredito que eu estou ouvindo isso, porque eu não queria nem vir ao culto hoje. Eu nem sei por que eu vim ao culto hoje. Eu nem sei por que eu entrei nessa live. É Deus dizendo a você: eu não desisto de você. Você pode ter desistido, mas Deus não desiste de você. E Ele vai fazer o que for preciso para te trazer para perto dEle. E agora eu faço um apelo. Nós vamos orar. E Deus tem os seus ouvidos abertos para ouvir a sua oração nessa noite. Você lembra que os marinheiros oraram ao Deus de Jonas? E Deus ouviu. Deus cessou a tempestade. Deus não executou eles. Deus ouviu a oração de Jonas no ventre do peixe. No capítulo 3, você vai ver semana que vem, se assim Deus permitir, que ele ouviu a oração dos ninivitas. Deus ouve o clamor daqueles que o buscam. Isaías 59, verso 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Isaías 55, verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Nós vamos clamar a Deus agora, nós vamos invocar o nosso Deus, e Ele está com seus ouvidos abertos para ouvir a sua oração. Jonas, na sua angústia, verso 1, capítulo 2, clamou a Deus e Deus lhe respondeu. Deus pode lhe responder nessa noite. Você está com o seu coração duro e o pecado endurece o nosso coração, mas se você humildemente clamar a Deus com sinceridade e dizer tudo o que você tem vivido esses últimos tempos, não tenha dúvida, Deus lhe ouvirá.